Aspiração traqueal. Gente, não era para ser uma polêmica, dúvidas, e aí eu não sei de onde que começa a surgir os boatos da aspiração, e aí começa, sempre que fala de aspiração, pergunta de quem é a competência, do enfermeiro, do técnico, do físio, e fica nesse looping, tá? Um perguntando de quem é a competência e o paciente afogando na secreção. Bom, aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, assim você me ajuda a trazer informações técnicas para vocês aqui, notícias também. Eu trago várias coisas aqui para vocês e é importante as sugestões de vocês também. Bora lá? Galera, seguinte. Toda vez que a gente tem um paciente com traqueostomia, vamos entender por que ele está com a traqueostomia? Eu acho que talvez falta para muitas pessoas o entendimento do porquê que o paciente está com tráqueo. Ah, o paciente está com tráqueo, porque o médico fez. Não, independente de quem fez, por que ele está com tráqueo? Até porque alguém fez porque tinha uma necessidade e um motivo. Então eu gosto de explicar em detalhes. Todo paciente que está submetido a um tubo orotraqueal ou endotraqueal, esse tubo está na cavidade oral, que é super contaminada, e são bactérias da flora, e é normal ter essas bactérias aqui. Porém, a parte do seu sistema respiratório, ela é toda estéril. E o tubo está, uma parte na região oral, que é contaminada, e uma outra extremidade, numa parte que é estéril. E ele tem um cuff, né, aquele balãozinho que tem quase na ponta ali. E você tem uma epiglote, onde tem as cordas vocais, que agora fica aberta o tempo inteiro. Essa epiglote, ela evita que conteúdo da cavidade oral entre para a traqueia. Quando entra, você tosse, fica e tosse quando você está bebendo refrigerante ou bebendo algum suco e dá uma engasgada, você não tosse? Por que você tosse? Reação natural do seu corpo de tirar aquilo que é um corpo estranho, que é algo que não era para estar naquele local. Com um tubo, aquilo ali não vai fechar mais, enquanto estiver com o tubo, certo? Não vai fechar mais, vai ficar com o tubo ali. E o que é interessante? É interessante você pensar, se tem um tubo aqui, ali está aberto, por quê? Porque esse paciente precisou ter uma canalização das vias aéreas dele para uma conexão com o ventilador mecânico, para receber oxigenoterapia de uma forma direta, com pressão e por aí vai. Ele teve essa necessidade. Beleza? Teve essa necessidade, ponto final. Como esse paciente tem essa necessidade de ser entubado e está com esse tubo, a partir do 7º dia, 10º dia, até o 14º dias, né, quanto mais tempo, vai aumentando o risco e as chances de bactérias da cavidade oral migrar por esse tubo, chegar até a árvore respiratória e evoluir esse paciente para uma PAV, pneumonia associada à ventilação. Então, quando seu paciente evoluiu para uma PAV, ele pegou uma pneumonia associada ao procedimento como um todo, né? O fato de ele ter um tubo ali na boca é muito propício que ele tenha uma pneumonia associada ao ventilador mecânico. Para minimizar, evitar esse risco, faz-se uma traqueostomia, um procedimento cirúrgico, uma estomia, coloca-se uma cânula de traqueostomia aqui nessa região. E agora o que muda? O tamanho são diferentes, mas não é só o tamanho. A cavidade oral, como eu já mencionei várias vezes, ela tem bactérias. Essa parte de fora, é comum que ela não tenha bactérias nessa região aqui, até porque você toma banho todos os dias, você se lava, né? Você dá banho, você. E o paciente, a gente dá banho no paciente, então é uma região que tem bactéria? Vamos falar que é estéril, né? Senão não teria nenhuma bactéria. Tem uma bactéria ali? Até tem. Só que é bem diferente da quantidade que tem na nossa boca, certo? Agora aqui, tendo menos micro-organismo nessa região aqui, por exemplo, o risco de uma infecção aqui é menor. Então, esse é o motivo de um paciente usar traqueostomia. Vamos voltar novamente lá para o tubo orotraqueal. Mesmo que seu paciente foi induzido ao estado de coma por sedativos,
Esse tubo está ali e ele é um corpo estranho. E como o paciente está inconsciente, o paciente não consegue puxar e nem tossir, porque aquilo ali incomoda bastante. É um dos motivos do paciente ficar sedado, ok? Então, o que vai acontecer com a situação desse paciente? O organismo vai tentar, incomodado com esse tubo, ele começa a gerar secreções por conta desse corpo estranho ali. E essa secreção sendo formada ali, ela vai meio que dificultar ou obstruir a passagem do ar. Então a gente precisa fazer uma aspiração pelo tubo para não deixar esse paciente com essa secreção ali. Tirando o tubo, fazendo da tráquea, a mesma coisa. É um procedimento cirúrgico, mas tem um objeto estranho para o corpo naquele local que vai gerar secreção naquele local. Então essa secreção ela é gerada naturalmente por conta do dispositivo que tem ali. Então, tem pacientes que vão ter mais produção do que outras pessoas, isso é um pouco relativo. Então, vai ter aquele paciente que vai ser muito secretivo e aquele paciente que ele é pouco secretivo. Mas ambos serão secretivos porque existe ali um corpo estranho, é normal, tá? Então, a gente precisa aspirar. E aí, a competência é de quem? Quem é que cuida do paciente? A equipe de enfermagem. Não é nós que cuidamos do paciente, assistência ao paciente. Então, remover essa secreção é um cuidado da enfermagem. E quando eu falo da enfermagem, inclui enfermeiros e técnicos. E aí começa uma briga dentro da própria categoria, que é uma vergonha, enfermeiro e técnicos brigando para não aspirar o paciente, um falando que é responsabilidade do outro, que dá vontade de mandar os dois embora e ir lá e aspirar o paciente que está lá secretivo. Imagina se fosse sua mãe, seu pai, seu filho, ou até você, cheio de secreção, tanto que é horrível. Galera, quanto tempo se gasta para fazer uma aspiração? E afinal de contas, você realmente fez enfermagem pelo dinheiro? Porque se for, cai fora, ó, vaza enquanto dá tempo. Agora, se você está ali porque você quer cuidar bem de uma pessoa, cara, aspirar o paciente é ok. Vai lá, aspira o paciente. Pega lá a sondinha, aspira, tá tudo certo. Tá? Não é para ser uma discussão para ver quem que aspira o paciente, se é o técnico, se é o enfermeiro. E o pior de tudo é que é o seguinte, a fisioterapia não era para ficar aspirando o paciente. Vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. A fisioterapia não era nem para estar na UTI, se você parar para pensar 20 anos atrás. Mas a fisioterapia ela ganhou espaço na terapia intensiva justamente por profissionais igual médicos e enfermeiros e técnicos não quererem assumir responsabilidades. Então, se você não quer assumir, você perde. Então, o que o médico fez? Cara, eu não quero mexer no ventilador mecânico. O enfermeiro, opa, eu não sei mexer nisso aqui não. Então, tanto o enfermeiro quanto o médico não quiseram mexer na ventilação mecânica, então meio que deixou para o fisioterapeuta a ventilação mecânica, como se ele fosse o responsável pela ventilação mecânica. Como o ventilador mecânico está atrelado a um tubo orotraqueal ou uma traqueostomia, ele exerce esse cuidado de aspirar também, até porque atrapalha nos parâmetros ventilatórios um paciente secretivo, porque o fluxo vai diminuir ali. Então ele acaba tendo que mexer na ventilação. Então ele acaba aspirando também. Por ele aspirar, a enfermagem pensou, opa, que legal, achamos alguém para aspirar o paciente para a gente. Então meio que a gente perde, quando a gente deixa a fisioterapia aspirar, algo que já era nosso. Perde porque é da enfermagem. Então se a fisioterapia está aspirando, significa que eles estão ganhando espaço. Tá? Eu tenho muitos amigos fisioterapeutas, nada contra, eu só estou falando a verdade para vocês. Então quanto mais vocês ficam aí brigando para ver quem faz o procedimento, outras profissões vão assumindo a responsabilidade e vocês vão perdendo. Daqui uns dias não vai ter enfermeiro, talvez não tenha nem técnico. Por quê? Porque é uma briga infinita por qualquer coisa que se fala ali para fazer e outras profissões vêm lá, não, pode deixar comigo, deixa comigo, deixa comigo. Vai ver daqui uns dias. Fica aí reclamando do que você tem que fazer e vai perdendo as coisas para outras categorias. Então, o físio pode, o enfermeiro pode e o técnico pode. Tá? Então os três podem. E se você bobear, daqui uns dias a gente terá nutricionista passando sonda nasentérica. Até porque muitos enfermeiros não sabem passar e muito menos olhar no raio-x, que é uma vergonha para a nossa categoria. Fiquem espertos, hein? Eu só dou alertas aqui.